Olá pessoal do canal Paraíba no Passado. Estamos hoje aqui na várzea do rio Paraíba para filmar mais um engenho aqui às margens desse rio que foi tão importante na época da ocupação territorial do Brasil. A várzea aqui do rio Paraíba era povoada antes por tribos potiguaras e tabajaras, antes da chegada dos conquistadores, né? Tendo os franceses sido os primeiros europeus a pisar aqui em solo paraibano, ainda em meados do século XVI. Em 1599, os luso-brasileiros assinaram o Tratado de Paz com os potiguaras e a região começava a ser definitivamente ocupada. Sobre essa iniciativa de povoamento da região, eu pesquisei e encontrei no livro Tratado Descritivo do Brasil, em 1587, que narra o seguinte relato. Entravam em cada ano nesse rio, Paraíba, naus francesas a carregar o pau de tinta, porque o gentil potiguar andava muito levantado contra os moradores da capitania de Itamaracá e Pernambuco. Com o favor dos franceses, com os quais fizeram nessas capitanias muitos danos, queimando engenhos e outras fazendas, em que mataram muitos homens brancos e escravos, assentou Sua Majestade de o mandar povoar e fortificar este rio da Paraíba, e muito necessário fortificasse a tirar uma ladroeira de franceses, a outra por se povoar, pois a terra é capaz para isso, onde se pode fazer muitos engenhos de açúcar. A região ela foi oficialmente conquistada em 1585 e logo o primeiro engenho do estado foi construído às margens do rio Tibiri, que foi o engenho Del Rey, que eu tenho o filme aqui no canal. Vou deixar linkado aí nos cards para vocês darem uma conferida. A partir daí, passou a ser palco da monocultura canavieira, com dezenas de engenhos. A várzea do rio Paraíba, ela foi, portanto, o celeiro dos primeiros séculos da história da Paraíba, né? E em virtude de ser extensa área, sempre úmida e irrigada por vários cursos d'água, como o rio Obim, o Cabocó, o Soé e o rio Jaburu, por vários cursos, durante séculos a região mais rica do estado e onde se produzia o melhor açúcar do Brasil, segundo os relatos do livro Diálogo das Grandezas do Brasil, do escritor Ambrósio Fernandes Brandão, que era proprietário de engenho de cana-de-açúcar aqui na região da várzea do rio Paraíba. Estamos hoje aqui mais precisamente nas ruínas do engenho Reis, aqui às margens do rio Paraíba, que segundo alguns dados históricos, o engenho dos Reis Magos, como era também conhecido nos primórdios, teria sido fundado pelo senhor Jorge Camelo de Valcasser. Ele era um português, nascido por volta de 1545, e ele atuou como ouvidor de Pernambuco, juiz da vila de Igaraçu, lutou contra os franceses na conquista da Paraíba em 1585. Então hoje só resta aqui as ruínas do que foi esse engenho histórico e um dos primeiros engenhos aqui da região da várzea do rio Paraíba. E vamos seguindo aqui adiante. Pouco resta dessas ruínas, mas a história a gente encontra ainda em alguns livros da importância desse engenho aqui na várzea. Falando um pouco mais da história, quando da insurreição luso-brasileira, esse engenho ele foi fortificado com cerca de pau a pique e com 60 homens para sua defesa, né? Evacuando só em 1663. O engenho Reis Magos ele fica aqui situado à margem direita do rio Paraíba e era um engenho movido a água, engenho d'água como era chamado. E aqui a gente tem resquícios do que foi essa grande construção. Bem difícil o acesso, mas ainda se encontra aqui algumas pilastras do que foi esse engenho. Estou aqui na parte interna do que seria o engenho Reis, onde restam essas pilastras, que são os únicos remanescentes desse engenho. E vou falar um pouco de um dos proprietários desse engenho, que foi o sargento-mor Matias da Gama de Vasconcelos.
Ele foi coronel da cavalaria miliciana e comandante das tropas do rei da cidade da Paraíba do Norte. Senhor do engenho, aqui na mesma região, cavaleiro da Ordem de Cristo. Ele destacou-se na repressão à Revolução Pernambucana de 1817, lutando contra os contingentes revolucionários liderados pelo coronel Amaro Gomes Coutinho, ao qual eu também tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado. E após a vitória metropolitana e a prisão dos chefes civis e militares, acusado de alta traição contra o rei D. João VI, ele passou a integrar o governo de 3 pessoas que governaria a Paraíba restaurada. E em minhas mãos eu tenho aqui o livro de Adalto Ramos. Pode ser que alguém se interesse em conhecer a história do Engenho Reis, que aqui na página 26 ele tem a escritura de venda do Engenho Reis, que foi feita pelos herdeiros do falecido Antônio Lourenço de Almeida ao sargento Mor Matias da Gama Cabral de Vasconcelos, no dia 28 de novembro de 1803, pelo tabelião João de Andrade Soares. Vale a pena conferir esse livro. A maioria dos livros que eu pesquiso para fazer os vídeos aqui do canal são do escritor Adalto Ramos. Existe um livro que fala exatamente desse engenho, mas eu não consegui ter acesso a ele. Procurei nas livrarias, procurei no sebo cultural, mas não encontrei. Que seria o Engenho Reis, roteiro para sua história. É o nome do livro, que também do escritor Adalto Ramos. Essa parte aqui seria a parte da frente, em direção ao rio Paraíba. E aqui a parte interna, provavelmente do engenho, né? Casa grande não encontramos, remanescente por conta também do canavial, que fica bem difícil o acesso. Acho que de outra vez que viermos, se a cana estiver baixa, fica mais fácil de encontrar onde seria a construção. Não existe fotos, não existe relatos onde indiquem onde era o casarão desse engenho. A única informação que tenho é que era um grande casarão. Inclusive é falado nos documentos dos holandeses, né, quando confiscaram o Engenho Reis. E em uma grande área aqui da mata do Engenho Reis encontramos remanescentes do engenho, né? E falando mais um pouco do Matias da Gama Cabral de Vasconcelos, que foi um dos proprietários desse engenho, ao ministro do rei, Antônio de Araújo Azevedo, conde da Barca, no qual relata o levante em detalhes e descreve os acontecimentos da Revolução de 1817, ele relatou a seguinte mensagem: assim dispostas, as causas tratei com os de Cabedelo, assaltarem eles a fortaleza na noite do dia 3 do corrente ano. E tendo que a tiveram ganhado, dispararam 2 tiros de peça de grande calibre, que me serviram de sinal no meu quartel no Engenho dos Reis, onde eu estava com as tropas que pudesse ajuntar, além de meu regimento, e servissem da mesma sorte, se sinal dos habitantes das referidas praças, para que ali rompessem a contra-revolução, e comuniquei isto mesmo ao capitão João Alves Sanches Massa, que se havia encarregado de fazer atacar junto com o seu filho e sargento-mor das ordenanças Antônio Galdino Alves da Silva, a vila de Pilar, povoação Itabaiana, onde os insurgentes tinham alguns partidos reservando-se a vir logo a atacar esta cidade. Então ele relata aqui que esse engenho, assim como em 1630, na Revolução, na invasão holandesa, em 1817 esse engenho também serviu de fortaleza, né, contra a Revolução Pernambucana. Então, em 2 séculos, esse engenho aqui serviu de fortaleza para as revoluções que aconteceram aqui na Paraíba. Então era um engenho de grande importância. Encontramos aqui em meio ao canavial alguns pedaços de louça, que com certeza fez parte aqui da Casa Grande do Engenho Reis.
Em muitos locais existem aqui pedaços de telhas, resquícios, né, desse engenho. Então é isso aí, encerramos mais um vídeo para o canal. Hoje contamos a história do Engenho Reis, que fica aqui na várzea do Rio Paraíba. E desde já agradeço a todos que curtiram, que compartilham nossos vídeos, que dão força para divulgar a nossa história.